E quero saber da sua história, quer dizer, engenheiro eletrônico, agora especialista em meditação. Como que aconteceu isso na sua vida? Essa transformação, o que mudou na sua vida? Primeiro eu quero saber um pouco dessa sua rotina pré-meditação e como que mudou, o que interferiu na sua vida. Sim. Então, sim, eu tinha uma carreira, né, de engenheiro. Trabalhei lá no 2001 a 2006, mais ou menos, na Volkswagen, como engenheiro, né? Trabalhei em várias áreas. E aquilo é um ritmo bastante pesado de trabalho, né? As empresas multinacionais em geral têm uma rotina bastante intensa, não só elas, né? Mas elas são bem intensas. E aí eu conheci esse mestre, né, budista, Lama Padma Santen, que é um brasileiro, também é um professor de física, né, da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal. E o Lama Santen, ele teve também um movimento assim, ele começou como professor e decidiu se dedicar integralmente assim, né, à meditação e à prática da meditação, e ele acabou se tornando, né, um lama, que é um título de sabedoria no budismo tibetano. Quando eu o conheci, aquilo, né, realmente me pareceu tudo muito lógico, fazia muito sentido tudo que ele trazia. E aí comecei a seguir, né, assim, a orientação dele. E com o tempo, aquilo fez tanto sentido que eu decidi assim dedicar mais tempo a isso. Aí eu fiz uma guinada realmente de carreira, assim, né? Então larguei aquele movimento, né, de estava no corpo executivo na Volkswagen, em São Bernardo do Campo, e fui morar numa comunidade budista, né, próximo ao Lama Padma Santen, para aprender mais, né, para acelerar esse processo. Aí a gente também faz retiros de meditação, né? Então fica mais tempo isolados, praticando horas assim por dia, para acelerar esse processo de treinamento, que não é algo que todo mundo vai fazer, mas algumas pessoas resolvem, né, ter esse nível de dedicação e dão um jeitinho, né, vão se organizando para poder fazer aquilo. Então foi mais ou menos esse movimento. Isso foi lá por 2006, né, que eu fiz esse movimento de troca, assim, né, de direção. E de lá para cá a gente vem seguindo. O caminho meditativo é muito longo, assim como eu comentei, não tem. É até difícil imaginar que haja um fim para isso, né? A mente ela se expande de uma forma infinita. E com isso, a gente tem aí quem quer se dedicar a isso tem muitas possibilidades. É uma aventura assim, né, de descobrir a própria mente. O meditar, eu imagino que seja como comer melhor, que seja como sair do sedentarismo e praticar atividade física. É um processo, né? Então, se você tenta inicialmente uma, uma atividade física muito intensa, muito longa, provavelmente o seu corpo não está preparado e você dificilmente dá regularidade. Os benefícios da atividade física você colhe com a regularidade. Com a alimentação é igual, né? Essas pequenas mudanças, você se alimentando melhor a cada dia, tendo uma regularidade melhor na alimentação, você vai colher esses benefícios. Normalmente, quem parte para uma dieta radical abandona e não colhe esses benefícios da boa alimentação. Na meditação é igual, você deveria começar com tempos menores, práticas mais fáceis e depois ir evoluindo. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que uma tática boa, uma técnica boa para começar a meditar é quando você fecha o olho e tal, você ficar concentrado, por exemplo, nos sons, né? Os sons que Uhum. estão ao seu redor, que isso vai te acalmando, você vai tendo uma atenção maior nos sons e isso tende a facilitar. Como que funciona esse processo de criação de hábito na meditação? Sim, aqui a gente vai ter duas visões bem opostas. Em geral, as pessoas seguem um caminho gradual mesmo, em que a gente começa bem pouquinho e vai gerando assim, uma alegria de fazer aquele pouquinho. Então, é uma estratégia, que é a que 90% das pessoas acabam utilizando. Agora, tem alguns movimentos e professores que preferem aquela imersão imediata, ou seja, aquela coisa, né? Joga a pessoa no mar e nada, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem alguns retiros assim que se tornaram famosos também no Brasil de 10 dias, em que a pessoa nunca, às vezes, praticou
e vai para um retiro para praticar 8 a 9 horas por dia por 10 dias, completamente isolado, sem celular, sem nada, né? Então, tem pessoas que avançam muito com isso, mas algumas geram um pouco de aversão por ser um processo Uhum. difícil, né? Assim, isso acontece. Então, em geral, a estratégia mais garantida é ir aumentando aos poucos. Não que também não tenha pessoas que se beneficiem desse outro formato, né? Claro. Agora, E- eu acho que um fator importante aqui, Atala, é a pessoa definir um horário, sabe, ao longo do dia em que ela vai dar aquela paradinha. Porque quando você não agenda as coisas, não, assim que der um tempo eu vou fazer, eu vou parar, esquece, né? Então, assim, é melhor a pessoa dizer, não, então eu vou acordar, sei lá, 6:30, vou no banheiro, vou lavar o rosto, etc., e vou sentar 5 minutos. Mas tem um horário marcado. É mais fácil do que dizer assim, quando der uma brecha eu vou meditar, né? Colocar na Difícil. agenda sempre funciona, viu?